Você já saiu de uma conversa com alguém que ama se sentindo drenado, confuso ou estranhamente pesado no espírito? Já percebeu hostilidade repentina, caos constante ou uma resistência muito forte a qualquer coisa relacionada a Deus vindo de pessoas próximas a você? Nem todo conflito tem raiz espiritual, mas às vezes o que você está vendo não é apenas personalidade ou estresse. Às vezes é influência. Hoje vamos falar sobre como reconhecer a influência demoníaca em amigos e familiares, pela lente das Escrituras. Não se trata de julgar as pessoas nem de rotular quem você ama como mal. Trata-se de discernimento. Ao final desta mensagem, você vai entender os sinais principais a observar, como responder de forma piedosa e como proteger a sua própria vida espiritual enquanto continua a caminhar no amor. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa de discernimento agora. Saber reconhecer o que está acontecendo ao seu redor pode mudar o rumo da sua vida espiritual. O primeiro sinal importante a observar é quando alguém consistentemente zomba, distorce ou se torna agressivamente desconfortável ao ouvir qualquer menção às Escrituras, à oração ou a Jesus. Em Marcos 5, quando Jesus encontrou o homem endemoniado entre as sepulturas, os espíritos reagiram imediatamente à presença dele. Não foi necessário que Jesus dissesse nada, só a presença dele foi suficiente para provocar uma reação. A escuridão reage à luz, sempre. E quando você carrega a presença de Deus, pode esperar que essa mesma reação apareça nas interações com pessoas sob influência espiritual negativa. Se uma pessoa próxima a você demonstra raiva súbita, sarcasmo ou profunda agitação toda vez que a verdade é proclamada, preste atenção, especialmente se essa reação for desproporcional ou irracional. Efésios 6:12 nos lembra de que não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra forças espirituais. Em vez de discutir ou tentar vencer no argumento, responda com autoridade, calma e oração. Não reaja com agressividade, fale a verdade com gentileza. Ore por essa pessoa em privado. Cubra a sua casa e cada conversa em oração. Convide o Espírito Santo para cada interação. O discernimento te protege de levar as coisas para o lado pessoal. A batalha pode não ser contra você, pode ser contra o Deus que está em você. A influência demoníaca frequentemente produz confusão e divisão. Tiago 3,16 diz que onde há inveja e ambição egoísta, ali há desordem e toda espécie de prática maligna. Se alguém constantemente semeia discórdia, coloca membros da família uns contra os outros, espalha mentiras e alimenta dramas, esse padrão pode ter raízes espirituais. Isso não significa que toda pessoa argumentativa está sob influência demoníaca. Mas quando o caos a segue por toda parte e a reconciliação parece impossível porque essa pessoa prospera no conflito, isso é um sinal de alerta. Estabeleça limites claros e mantenha-os com firmeza e amor. Recuse-se a participar de fofocas ou calúnias. Fale paz nas situações em vez de adicionar mais combustível ao drama. Ore pela unidade da sua família e declare a ordem de Deus sobre a sua casa todos os dias. O ambiente espiritual da sua família é moldado pelas suas orações e declarações. Você não foi chamado a entreter o caos, você foi chamado a carregar a paz. Onde você caminha no espírito, a confusão perde terreno. Uma mudança dramática em direção ao ódio, à crueldade, à dependência ou ao comportamento destrutivo pode sinalizar problemas espirituais mais profundos. Em João 10:10, Jesus disse: "O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir." Quando alguém começa a destruir a própria vida e a prejudicar os outros sem remorso, algo mais profundo pode estar o influenciando. A Bíblia mostra que a opressão demoníaca frequentemente levava ao autoflagelo, ao isolamento e ao tormento. Lucas 8:27 descreve um homem que por muito tempo não usava roupas, não morava em casa, mas nas sepulturas. Essa é a destruição que o inimigo persegue nas vidas humanas. Se uma pessoa próxima caminha da luz para as trevas persistentes, rejeitando ajuda e abraçando caminhos destrutivos, é hora de oração séria. Não responda com condenação, interceda. Jejue se sentir que Deus está te chamando para isso. Peça a Deus por estratégia. Encoraje essa pessoa em direção ao arrependimento e, onde necessário, a ajuda profissional. Fale vida sobre ela mesmo quando o comportamento dela estiver no escuro. Lembre-se, influência não é identidade.
Uma pessoa sob ataque espiritual ainda é alguém que Deus ama e quer restaurar. 2 Timóteo 1,7 diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio mental. Se alguém usa consistentemente intimidação, culpa ou medo para controlar os outros e faz isso como padrão, não como exceção em momentos de dor, esse espírito não vem de Deus. A influência demoníaca frequentemente busca controle, domina conversas, suprime a voz dos outros e cria vínculos emocionais baseados no medo. Se você constantemente se sente intimidado, silenciado ou mentalmente oprimido perto de uma pessoa específica, e isso acontece de forma consistente e não apenas em dias difíceis, leve isso a sério. Não ignore o que o seu espírito está sinalizando. Quebre todo acordo com o medo. Ore por ousadia. Estabeleça limites saudáveis, espirituais e emocionais. Recuse-se a se submeter à manipulação enquanto ainda escolhe agir no amor. Onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Deus não opera por coerção. Ele guia por meio da verdade e do amor. Isaías 5:20 alerta sobre aqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. Quando alguém não apenas peca, como todos pecamos em algum grau, mas ativamente celebra a maldade, despreza a retidão e promove o que Deus chama de pecado como se fosse liberdade, essa postura pode refletir um engano espiritual muito profundo. Isso vai além de discordância. É uma hostilidade ativa contra a santidade. O objetivo do inimigo não é apenas pecar, mas normalizar o pecado e silenciar a convicção. Permaneça firme na verdade sem autojustiça. Não comprometa as suas convicções para manter o conforto de alguém. Ore para que a cegueira espiritual seja removida. Viva como um exemplo de graça e integridade. A luz não precisa gritar para provar que existe. Não precisa competir com as trevas. Não precisa se justificar nem se defender. Ela simplesmente brilha, e as trevas, por mais densas que sejam, não conseguem contê-la. Reconhecer a influência demoníaca não é sobre medo, nem sobre paranoia, nem sobre ver demônios em toda parte. É sobre consciência. Uma consciência bíblica, fundamentada na palavra de Deus e no discernimento do Espírito Santo. E essa consciência te equipa para responder espiritualmente em vez de emocionalmente, para orar em vez de reagir, para interceder em vez de atacar. Você não é impotente, não é ingênuo. Deus te deu o Espírito dele para discernir, para orar e para permanecer firme. 2 Coríntios 10, versículos 3 a 5, nos diz que, embora andemos na carne, não guerreamos segundo a carne. As armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para derrubar fortalezas. Nenhuma escuridão, por mais próxima que pareça, por mais familiar que seja o rosto que ela usa, pode superar a luz de Cristo em você. Você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Você foi equipado, você foi chamado, e a mesma luz que expulsou as trevas no início dos tempos habita em você hoje. Se essa mensagem abriu seus olhos, me conta nos comentários. Você já percebeu algum desses sinais em alguém próximo a você? Como você tem respondido espiritualmente? Quero ler a sua experiência. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa de discernimento agora. Deixa o like e se inscreve no canal para continuar recebendo orientação bíblica que fortalece a sua fé e aguça a sua consciência espiritual.